Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma mensagem nesse dia para que você seja uma pessoa aí do outro lado abençoado. Nós estaremos trazendo uma mensagem de reflexão para que você venha refletir sobre a sua vida hoje, nesse tempo, e venha buscar conhecimento para que você venha entender essa palavra, que eu creio que o Espírito de Deus vai te dar sabedoria para entender, compreender, ter discernimento sobre isso. Hoje nós estaremos falando sobre um homem, um republicano chamado Zaqueu, ao qual ele era cobrador de impostos, odiado pela sociedade, porque na época ele cobrava impostos para os romanos. Ele era mal visto ali na região. Mas daqui a pouquinho nós estaremos falando sobre Zaqueu. Mas antes eu gostaria de trazer algo para vocês, para que você venha compartilhar essa mensagem com outras pessoas, dando o seu like. Porque quando você dá o seu like, você nos ajuda para que outras pessoas venham também participar, para que essa mensagem venha seguir em frente e que nós possamos juntos fazer essa obra maravilhosa que é a obra de Deus, que é a única obra que podemos fazer aqui na terra e que venha sentir efeito lá no reino de Deus. Compartilhe também para que outras pessoas sejam abençoadas. Quero também passar aqui o meu blog, oliveiraimarcia.com.br, e que você possa ir lá no nosso blog, participar e ser abençoado. Quero que você também participe. Você pode deixar a sua mensagem. Fica aí à vontade para deixar a sua mensagem, dar a sua opinião, para que nós venhamos juntos. Não importa o que você vai falar. O importante é você participar dessa mensagem, desse trabalho que nós estamos aqui fazendo. Também já pega aí o seu copo com água, estou com o meu aqui. Pega aí o seu copo com água, já deixa preparado a sua garrafinha com água, que no término dessa mensagem nós estaremos consagrando essa água, pedindo para que o Espírito de Deus venha consagrar essa água e que a partir de então essa água seja uma água abençoada. A água já é uma benção, na verdade, mas que Deus venha colocar suas virtudes nessa água e que, se você tem alguma enfermidade ou tem algum problema espiritual, que esse ponto de contato ele seja uma bênção para a sua vida. Vamos lá então para a palavra, lá no livro de Lucas, no capítulo 18. Lucas capítulo 18. Olha só o que diz aqui. Zaqueu, o publicano, entrando em Jericó, atravessa Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Zaqueu, um cara rico, que era ali cobrador de impostos. Todo mundo, as pessoas olhavam para ele com um olhar atravessado, porque ele ficava ali cobrando impostos, mas ele tinha, todos os cobradores de impostos na época, ele tinha a sua comissão. Ele tinha ali a sua comissão e ele cobrava, fazia o seu trabalho. Ele foi contratado pelos romanos para fazer isso, na verdade. E hoje nós não praticamos a mesma coisa nos dias de hoje. Não temos cobradores de impostos nos dias de hoje, na verdade. Também tem nos dias de hoje os cobradores de impostos e cobram bastante impostos. Então, o sistema é assim. O sistema, ele pensa naquilo que é melhor para ele.
O sistema não pensa em você, não pensa em mim. O sistema ele pensa em fazer a sua parte, mas também tirar grandes benefícios através do seu trabalho, daquilo que ele está fazendo. Ele acha que ele está fazendo certo e ele faz. E o povo tem que pagar, porque é lei. E Zaqueu, ele fazia isso. Ele foi contratado para fazer esse tipo de coisa. Como tem as pessoas nos dias de hoje que também faz a mesma coisa. Desde a época de Jesus ou antes de Jesus, também sempre praticaram isso. Não é uma novidade, mas sempre foi. Os governantes sobrevivem de impostos. Então Zaqueu era um desses que era cobrador de impostos. Mas o que nos chama a atenção não é Zaqueu ser um cobrador de impostos. O que nos chama a atenção é que Zaqueu ele se deparou com uma multidão que passava pela região e acompanhava um homem que se chamava Cristo. Isso que chamava a atenção de Zaqueu. O que acontece? O que está acontecendo que tem essa multidão aqui? Nunca houve isso. Mesmo Jericó sendo uma cidade movimentada, mas um movimento daquele que acontecera naquele tempo era uma novidade para ele. E ele vivia sempre ali. Ele estava sempre ali. Então aquilo chamou a atenção de Zaqueu. Então o que tem chamado sua atenção nesse tempo que nós estamos passando hoje? O que tem chamado a sua atenção? O que tem chamado a sua atenção é os fatos do dia a dia que acontecem nos dias de hoje, ou é a atenção de Jesus, de Cristo? Será que Cristo tem chamado a sua atenção, como chamou a atenção de Zaqueu? Vamos prosseguir aqui. Lá no versículo 3 diz assim: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. E então, correndo adiante, subiu uma figueira, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Zaqueu, ele fez de tudo para conhecer Jesus. Ele fez de tudo. Zaqueu era um cara rico. Zaqueu era um cara que não precisava de nada, porque ele tinha tudo. Mas Zaqueu, o que chamou a atenção dele foi: quem é esse camarada que as pessoas estão indo atrás dele, seguindo ele? O que ele faz? Qual que é o seu chamativo? O que chama a atenção do povo? Esse homem, quem é esse homem? E as pessoas, uma multidão passava por ali com Jesus naquela cidade chamada Jericó. E muitas vezes nós percebemos que as pessoas, hoje, nos dias de hoje, o que chama a atenção delas é a multidão. Mas quem é essa pessoa que arrasta a multidão? É um cantor famoso? É um time de futebol? Será que é isso que chama a atenção das pessoas hoje? Tudo bem. Eu vou lá porque eu quero conhecer, eu quero ver o que está acontecendo ali naquela arena de futebol. Eu quero ver o que está acontecendo, se é um time famoso, é um time famoso que vai jogar, é um artista famoso que vai estar ali dando o seu show. Mas Zaqueu, ele tinha tudo. Ele tinha tudo para não que nada que viesse atrair ele, se não fosse o seu dinheiro, a sua riqueza. Mas ele ficou
ali procurando saber, como ele era um homem baixinho, de pequena estatura, ele teve que subir numa figueira e ficar lá para ver o Cristo. E muitas vezes, nos dias de hoje, as pessoas ficam atraídas por uma multidão, mas milhares e milhares de pessoas que não tem nada a ver, que não vai dar nada para ela, a não ser ver. Não é verdade? Ela vai naquele estádio ali, naquele lugar, e ela vê lá, assiste, e vai embora para sua casa. O que ela ganhou com aquilo? A não ser somente fazer a vontade da sua carne. Mas vamos lá. Lá no versículo 5, diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Jesus conhecia Zaqueu. Como é que Jesus sabia que era Zaqueu? Zaqueu, desce daí, que me convém hoje ficar na sua casa. E Zaqueu desceu daquele lugar. Mas o que me chama a atenção é que Cristo sabia que Zaqueu necessitava de salvação. Por quê? Porque no coração de Zaqueu não havia somente o desejo de conhecer Jesus, mas de conhecer algo muito maior, que era a sua salvação. Existem pessoas que estão vazios, não é verdade? Que estão vazios aí e têm a necessidade de conhecer algo para preencher esse vazio que está dentro dela. E ela não descobriu ainda o que ela busca, que é a sua salvação. Quando Deus ele enviou seu filho, que chamava-se Jesus, né? E depois ele se tornou Cristo, o Salvador. Ele já sabia que tudo isso iria acontecer. As pessoas que iam estar com ele, as pessoas que iam segui-lo, as pessoas que seriam curadas, as pessoas que seriam libertas, tudo isso Deus já sabia o que iria acontecer, porque já estava escrito no livro dele. Deus já sabia de tudo isso. Não é verdade? Lá no versículo 6 diz assim: ele desceu toda a pressa e recebeu com alegria. Olha só, ele não só desceu apressado, mas ele desceu com alegria. Sabe por quê, gente? Porque Zaqueu, ele encontrou aquilo que ele buscava. E quando nós encontramos aquilo que nós buscamos, a alegria vem. Nós sentimos uma grande alegria quando nós buscamos aquilo que queremos, aquilo que nós desejamos.
E a maior alegria de uma pessoa é quando ele se encontra com Cristo. Quando ele tem aquele privilégio de se encontrar com Cristo. Vamos lá para o versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedava com um homem pecador. Olha só, Zaqueu, Jesus ele não veio para os salvos. Cristo ele veio para os pecadores, como aconteceu com Zaqueu. Cristo ele veio para você que está aí nesse momento e que você fala assim, eu não tenho, eu sou um maior pecador, eu já errei muito na vida, eu já roubei, eu já prostituí, eu já fiz mal para alguém, eu já desejei mal para alguma pessoa, eu já menti, eu já fiz um monte de coisa errada. Mas Cristo ele veio para essas pessoas, ele veio para você que está aí do outro lado e que acha que você não tem chance, pois é para você que Cristo veio. Como ele veio para mim, como ele veio para milhares e milhares de pessoas. E Cristo ainda só não voltou porque ele veio para muitas pessoas que ainda não decidiram na sua vida o que elas querem, ainda estão em dúvida. E é por isso que elas ficaram, que não foram destruídas ainda. Lá no versículo 8. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado, alguém restituo quantas vezes mais? 4 vezes mais. E então Jesus lhes disse, hoje há salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o pecador. É o que eu falei agora há pouco, que Cristo ele veio para salvar os pecadores. Se todos tivessem salvo, Jesus não precisava vir a esse mundo, porque para que ele ia sacrificar por aqueles que já estão salvos? Ele veio para os doentes, ele veio para curar os enfermos, ele veio para libertar os cativos. É por isso que ele veio. Tá bom? Então fica aí essa palavra no seu coração. Eu já estou com meu copo com água, eu quero orar por você, para que Deus venha abrir a sua mente, o seu entendimento sobre tudo isso. Tá bom? Senhor Deus, aqui está, meu Deus, copo com água. E que esse copo com água seja abençoado, seja ungido pelo teu poder, pelas virtudes do teu Espírito, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa colocar o teu poder sobre essa água. Meu Pai, quero orar também pelo Brasil. Quero orar, meu Deus, por essas pessoas que estão aí doentes, enfermas.
Meu Deus, toca com o teu poder na nossa nação. Que o Senhor possa libertar a nossa nação, meu Deus, de todo o poderio das trevas. É o que eu te peço, em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Meu Pai, muito obrigado por tudo. Amém e graças a Deus. Beba aí a sua água. Graças a Deus, nós estamos encerrando por aqui. Que o Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Juntos nós somos muito mais fortes. Um abraço a todos. Até a próxima.